aleluia. Aplauda, glorifique, glorifique, exalte o Senhor, aleluia. Só Ele é digno, só Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Só Ele é digno de receber todos os nossos aplausos. Só Ele é digno, só Ele é digno e merecedor. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluias. De nada eu tenho falta. Você pode dizer isso mais uma vez? De nada eu tenho falta. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode acender as luzes, Will? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Pode assentar. Assente, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Mais um privilégio que nós temos de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Mais uma oportunidade que nós temos de estar servindo, aprendendo e adorando a Ele e gerando crescimento e fortalecimento nas nossas vidas, amém? Mais um culto me coube a minha missão de estar ministrando a palavra nessa noite. E confesso que, não sei porque, hoje eu estou um pouquinho mais nervoso do que o normal. Mas o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor conduz e faz como Ele quer. Era 6:30 da tarde, Bento, eu estava com a palavra pronta, coisa linda. Eu falei, meu, tá tudo pronto, tá tudo esquematizado. E eu fui sentar para meditar um pouco sobre a palavra. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu quero entender o que realmente o Senhor quer falar com a igreja. Eu quero entender se é essa palavra mesmo, se o Senhor tem algo diferente para ministrar, para que verdadeiramente haja aí nossa edificação e haja o crescimento. E aí 6:30 da tarde a gente abre o bloco de notas e começa a mudar toda a pregação completamente. Tenho 2 esboços aqui, mas eu confesso que na minha mente racional, na minha mente humana, o primeiro esboço, a primeira palavra era, digamos assim, perfeita, casa com muitas coisas que estamos vivendo, enfim. Mas eu prefiro ceder à vontade do Senhor e ficar com a vontade dEle, porque Ele sabe, Ele conhece, Ele entende, e eu creio que foi Ele que trouxe essa palavra e Ele vai edificar, assim como edificou a minha vida, vai edificar a sua vida, a nossa vida nessa noite. Amém? Abra sua palavra, a Bíblia, lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler do verso 10 ao verso 13. E antes de nós lermos o texto, eu já queria colocar o tema que o Senhor trouxe ao meu coração para essa palavra. E o tema que o Senhor me deu mediante essa palavra que nós vamos ter nessa noite: persevere em meio à crise. Persevere em meio à crise. E antes de nós lermos o texto, enquanto vocês abrem, Mateus 24, do 10 ao 13, o que nós entendemos por crise? Quando nós falamos em crise, qual é a primeira coisa que nossa mente pensa? Muitas vezes quando nós pensamos em crise, nós olhamos minha crise financeira, minha crise de saúde. Nós associamos automaticamente para algumas crises que nós estamos acostumados a viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Algumas crises pessoais, algumas crises que vêm direto a nós, a nossa vida. E nós identificamos que nós estamos em crise. E nós associamos talvez essas coisas à crise. Uma crise financeira, uma crise de saúde. Algumas crises que podem nos atingir diretamente. E mediante essa palavra hoje eu quero trazer uma visão um pouquinho diferente sobre crise. Algo que o Senhor colocou no meu coração, de uma visão, eu não digo que uma visão distorcida, porque existem essas crises que nos afetam diretamente. Mas existem algumas que talvez nós deixamos passar desapercebido e até mesmo por conta delas, por conta dessa crise, acaba ocasionando essas outras crises na nossa vida. E crise
só para pontuar isso, crise não é só falta de dinheiro, falta de desemprego e uma enfermidade. E hoje eu quero compartilhar essa palavra para que nós possamos entender e crescer mediante isso nessa noite, amém? Mateus capítulo 24, do verso 10 ao 13. Eu vou ler aqui que está na mesma versão que a minha. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Pai, nós queremos colocar esta palavra na Tua presença e consagrar a Ti nessa noite. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade a ministrar os nossos corações. Pai, eu te peço para que o Teu Espírito Santo traga clareza e o entendimento, e que nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito venham estar apto e pronto para ouvir a Tua palavra e para ter a compreensão da Tua palavra. Senhor, eu apresento a minha vida diante de Ti nessa noite. Que não venha a fluir palavras da minha boca, que venha do meu intelecto ou daquilo que eu penso, mas que o Teu Espírito tenha total liberdade para fluir através da minha vida, Pai. E que o Senhor possa usar a minha boca nessa noite, ó Deus, para pregar a palavra genuína, Pai, conforme aquilo que o Senhor tem a ministrar a nós nessa noite, ó Deus. É assim que nós oramos, ó Pai, e consagramos a Ti este tempo da palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluias, glória a Deus. Eu creio que vai ser uma palavra breve, mas que o Espírito Santo ele vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Quando nós nos deparamos com esse discurso, aqui no capítulo 24 de Mateus, é conhecido também como o discurso das oliveiras. Jesus estava ali conversando, dialogando com os discípulos, e surgiu o questionamento de como seria no final dos tempos. E durante esse questionamento, Jesus ele começou a trazer alguns pontos, a pontuar algumas situações que apontariam para o final dos tempos. E começou a trazer um ensino, um aprendizado para aqueles discípulos. E resumidamente, nesses 3 versículos, o capítulo inteiro abrange alguns outros aspectos, mas eu quero me atentar e trazer a sua atenção para esses 3 versículos. Esses 3 versículos, Jesus ele vai abordar intensificamente o fato de crises espirituais e crises sociais. Como isso, Renan? Nós vamos entender um pouquinho ao decorrer, nós vamos destrinchar um pouquinho esses 3 versículos, para poder entender um pouquinho aquilo que Jesus estava trazendo, e aquilo que o Senhor ele ministrou ao meu coração para trazer à igreja hoje. Versículo 10, coloca de novo o versículo 10 para mim, por favor. Versículo 10 diz: naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. Eu separei esses versículos com alguns tópicos. Se você tem o costume de anotar, eu te convido a anotar para que você possa refletir e estudar um pouquinho depois. E o primeiro tópico desse versículo eu coloquei, como o Senhor me trouxe, como escândalo e traição. Crise espiritual e as perseguições levarão muitos a abandonar a fé. Jesus, quando ele estava ensinando os discípulos ali, ele trouxe essa palavra, que naquele tempo, no final dos tempos, quando se aproximasse o final dos tempos, muitos o abandonariam, trairão e odiarão uns aos outros. Em tempos de tribulação, muitos se escandalizarão. E aí eu fui estudar um pouquinho, tentar entender o que seria, Tony, esse escandalizar. Como eles se escandalizariam, por que eles se escandalizariam. E se nós formos estudar um pouco o sentido da palavra, ou aprofundar um pouco, seria o escandalizar voltado, o escandalizar na comunhão, o escandalizar ao olhar para o próximo. O escandalizar é eu olhar talvez para o meu irmão e me ofender com aquilo talvez que ele está vivendo, ou com uma palavra que ele está lançando. Então Jesus ali ele estava dizendo para os discípulos, no final dos tempos, muitos vão me abandonar, trairão e odiarão uns aos outros. Jesus não estava falando que trairiam e abandonariam a Ele,
mas que trairiam e abandonariam uns aos outros. Porque tende a surgir nos finais dos tempos, nós sabemos que cada vez está mais próximo, nós caminhamos para a volta de Jesus, e nós sabemos que tende a isso. Se nós olharmos para o nosso redor, nós já podemos até identificar alguns pontos relacionados a isso. E quando eu parei para ver isso escandalizar, eu confesso que eu imaginava muitos escandalizar com algumas coisas, mas o Senhor me chamou a atenção o fato justamente do escandalizar, desse fato de se escandalizar com o meu irmão, com o meu próximo, com aquele que está perto, de me escandalizar, do escandalizar com uma situação, de eu me ofender, das pessoas se ofenderem umas com as outras, e isso gerar um escândalo. E por conta disso passar a haver o ódio entre os irmãos, o ódio entre as pessoas, o ódio entre os próximos. Em tempos de tribulação, muitos se escandalizarão, se sentirão ofendidos, começarão a abandonar, a desconfiar alguém em quem se deveria confiar. Estarão ofendidos com alguém e talvez fazendo até julgamentos desfavoráveis. Jesus ele está ensinando os discípulos, e eu creio que esses ensinamentos eles servem para mim e para você. E quando o Senhor me ministrou, apontando um pouquinho para o fato do porquê esse tema de crise, persevere em meio à crise. Muitas vezes nós olhamos e nós entendemos somente essas crises que nós vivemos, uma crise de saúde, uma crise financeira. Mas eu creio que o Senhor nos deu essa palavra nessa noite para nós mudarmos um pouco a nossa ótica de visão e começarmos a entender um pouquinho o que se passa e o que está se passando no mundo espiritual. Aquilo que milhares de anos atrás Jesus já estava ensinando, já estava falando, serve para mim e para você hoje. E se nós olharmos ao nosso redor, talvez nós vamos até identificar situações acontecendo mediante aquilo que Jesus estava ensinando para eles. Vai aumentar os julgamentos. Jesus ele está ensinando aqueles discípulos e ele está falando para eles, vamos trazer um pouquinho uma conversa mais informal, né, Zaf? Jesus conversando com os discípulos está falando, vamos lá, senta aqui. Quando chegar lá no final dos tempos, tá vendo, vocês estão caminhando tudo junto aqui, Só que quando chegar lá no final dos tempos, vai ter desconfiança. Quando chegar lá no final dos tempos, talvez vocês não vão estar mais unidos assim, mas vai haver o ódio. Vai haver a desconfiança, vocês vão parar de se falar, talvez por besteiras, talvez por uma atitude, por um posicionamento que não queria nem dizer e condizer aquilo, mas por um julgamento desfavorável, vocês vão parar de se falar, vocês vão perder a comunhão. Você está me entendendo, igreja? E Jesus ele estava ensinando isso para aqueles discípulos. E o primeiro tópico é escândalo e traição. Escândalo e traição. Uma primeira crise, eu já pontuaria como a primeira crise, não está pontuada assim os tópicos, mas eu colocaria como a primeira crise. A crise do escândalo e a crise da traição. Onde muitas vezes nós passamos desapercebidos e algo que nós talvez perdemos a sensibilidade, perdemos o discernimento de entender que aquilo está acontecendo. E muitas vezes esse fator do escândalo, da traição, passa tão desapercebido. Por quê? Porque eu estou preocupado com a minha crise financeira. Você está me entendendo? Você está comigo, igreja? Muitas vezes eu estou mais preocupado, meus olhos estão mais focados naquilo que cabe a mim, sendo que o ambiente de reino, a vida que o Senhor chamou eu e você para viver, já está sem sensibilidade de viver. Segundo tópico, segundo item, a crise do engano espiritual. Versículo 11 do capítulo 24 de Mateus. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Falsos profetas surgirão para confundir as pessoas, desviando-as da fé. Está aí uma segunda crise que nós precisamos, como igreja, como filhos, estar atentos com a nossa visão e com a nossa mente atenta para entender. Esse segundo versículo, eu entendo que ele vem para complementar o primeiro, porque o engano espiritual, ele vai gerar o escândalo e a traição.
O engano espiritual, talvez, de um falso ensinamento, de uma falsa palavra, de uma falsa doutrina, vai gerar uma desconfiança no meu e no seu coração. E com isso vai gerar um engano e a traição, aonde aquilo que eu acreditava, eu tinha convicção, e até mesmo seria a verdade, por conta de um falso ensinamento, de uma falsa doutrina, de um falso profeta, de uma falsa palavra lançada. Aquilo mina o meu coração, mina o seu coração. E nós perdemos a sensibilidade, nós absorvemos aquela palavra, talvez por falta de conhecimento, como Oséias já alertava, que o povo perecia por falta de conhecimento. E a partir do momento que se levantam falsos profetas, isso é a palavra que está dizendo, isso é o ensinamento que Jesus estava dizendo, que aponta para o final dos tempos, que se levantariam, é algo inevitável, não tem como nós fugirmos disso, vai acontecer, já está acontecendo. Já tem se levantado falsos profetas, falsas doutrinas, e com isso tem se levantado escândalos, tem se levantado traições, e isso fica de alerta para mim e para você como igreja, e não entenda como um julgamento. Eu tomo até muito cuidado em dizer isso. Quando eu coloquei aqui no meu esboço, eu até coloquei entre parênteses para deixar bem claro, eu não quero julgar. Mas o alerta que eu quero trazer para você, igreja, o alerta e o aconselhamento que eu quero trazer para você, cuidado com quem você está ouvindo e com o que você está vendo. No mundo da informação, da tecnologia, aonde nós tivemos um fato ontem, aí alguns devem ter acompanhado, que envolve política, não é esse contexto que eu quero trazer, mas que uma informação de um vídeo, eu acho que tem 4 ou 5 minutos, alcançar 200 milhões de pessoas, esse é o poder da informação que nós temos, de chegar e de alcançar vidas, esse é o poder da informação que está chegando a mim e a você, e trazendo para o cenário da palavra, trazendo para o cenário do ensinamento, daquilo que a Bíblia, que o ensinamento nos ensina. Cuidado com a informação que está chegando em você, cuidado com a palavra que está chegando em você, cuidado com aqueles que sabem tudo da internet que você está vendo. Pegue tudo aquilo que você está vendo, que você está ouvindo, e coloque em um crivo. Que crivo é esse, Renan? O crivo da palavra. Não é o crivo do que nós pregamos aqui, porque eu te aconselho também a tudo aquilo que eu estou pregando aqui, você anote sim, vai estudar, coloque sob a palavra, e a palavra vai testificar para você aquilo que condiz e aquilo que não condiz, porque em algum momento nós somos vulneráveis, nós podemos errar alguma coisa, nós somos carne, por isso que nós temos muito temor e tremor de estar aqui em cima para pregar. E como eu disse, Dani, eu tô com a mão suando aqui, irmão. Fazia tempo que eu não suava assim com a mão pregando aqui. Porque não era a palavra que eu queria ministrar, mas o Senhor trouxe. E eu entendo que é um crescimento, um geramento que o Senhor está trazendo primeiro para mim e para a igreja viva. Cuidado com os donos da verdade. Somente Cristo é a verdade. Somente Ele é o dono da verdade. Ai, Renan, mas eu vi um vídeo que o pastor falava assim, Bento, para fazer isso, isso, isso. Amém. Você consultou a palavra? Você foi na palavra? Se você foi na palavra, consultou a palavra, fechou a porta do seu quarto, orou e o Senhor testificou, amém. Glória a Deus. Mas se você está absorvendo tudo aquilo que você está vendo sem filtro, já é tempo de nós mudarmos isso e começarmos a colocar um filtro. Ah, Renan, por que isso? Os ensinamentos de Jesus ali para os discípulos, para os que caminharam com Ele. Porque se eu não tiver esse crivo, se eu não tiver esse ensinamento, se eu não tiver essa visão, essa mente, talvez eu vou absorver uma palavra. E talvez eu vou estar aqui na congregação, vou estar aqui na igreja com os irmãos, e eu vou ver algo, e por estar contrário àquilo que eu vi na internet, eu não vou nem querer buscar saber o que está certo ou errado, eu já vou julgar, eu já vou condenar, eu já vou quebrar um relacionamento, quebrar um vínculo, eu vou perder o amor, e vai vir a confusão, vai vir a traição, vai vir a perca da unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos buscar a verdade na verdade. A proliferação de falsos ensinos contribuirá para a confusão espiritual, desviando muitos da verdade. A proliferação de falsos ensinos contribuirá para a confusão espiritual, desviando muitos da verdade.
a proliferação de falsos ensinos. Na era da tecnologia, na era da informação, nós estamos muito vulneráveis a isso. Quanto tempo você passa, eu falo por mim também, quanto tempo nós não passamos com esse objetinho aqui na mão? E talvez ali, rolando vídeos, rolando algumas coisas, alguns sites, notícias, e nós estamos observando. Não há nada de errado, nós podemos fazer isso moderadamente. Mas o problema não é o que nós estamos fazendo, mas como nós estamos fazendo e como nós estamos absorvendo e como isso está influenciando ao meu coração e à minha vida. Como a informação que passa nessa telinha aqui está influenciando? Será que a informação que passa nessa telinha aqui está me influenciando mais do que isso aqui? Mais do que a palavra? Será que talvez aquela pregação que eu vi na internet, aquele trecho de 4 segundos, talvez fora de contexto, um recorte ali, não está influenciando mais do que a palavra? Será que talvez aquela notícia que eu vejo sobre algum irmão, sobre algum pastor, sobre algum líder, sobre algum servo, não está influenciando a minha vida, a ponto de eu colocar em xeque a integridade de todos os líderes e todos os meus irmãos cristãos? Entenda o que eu vou dizer. Cuidado com o fuxico gospel, irmão. Cuidado. Cuidado. Muitas vezes vão existir notícias ali, verídicas, notícias verdadeiras, de homens tementes, mulheres tementes a Deus, que caíram, que falharam, porque nós somos homens, nós somos carne, nós somos vulneráveis. Mas o que está em xeque, nós não podemos olhar para aquela notícia, porque o Tony errou, o Renan vai errar também, porque a Raquel errou, o Renan vai errar também, porque o Renan errou, o Vini vai errar também. Não, nós criamos pré-julgamentos, nós geramos escândalo, nós geramos traição, nós quebramos princípios básicos da comunhão, nós deixamos algo externo penetrar o nosso coração, sem mesmo entender o que de fato aconteceu, sem mesmo entender aquilo que talvez aquele coração está passando, aquilo que aquela vida está passando, e nós perdemos o nosso olhar de amor, e criamos um olhar de ódio. Cuidado com o fuxico gospel. Nós precisamos estar com o nosso coração blindado. Iniciamos uma série domingo, vai continuar no domingo. E o primeiro alinhamento qual foi? Alinhe o seu coração. E eu creio que essa palavra vem direcionada e complementando essa palavra também. Seu coração precisa estar alinhado para não ser contaminado. O seu coração precisa estar alinhado, o meu coração precisa estar alinhado para não ser contaminado. Versículo 12, terceiro item, terceiro tópico. Primeiro, a crise do escândalo e da traição. A segunda, crise do engano espiritual. Terceiro, crise do enfraquecimento e frieza. Versículo 12 de Mateus 24. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se... Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O aumento do pecado enfraquecerá o amor. O aumento do pecado, da iniquidade, da maldade, causará um grande impacto no relacionamento, enfraquecerá o amor. E eu gosto de buscar um pouquinho o entendimento de algumas palavras um pouco a fundo. E quando nós falamos de amor, nós temos diversos amor na origem, no seu contexto, na palavra. E esse amor mencionado aqui em Mateus 24, 12, ele se trata do amor ágape, que é o amor fraterno, o amor de irmão, a benevolência. Então aqui em Mateus 24, 12, ele está dizendo, por aumentar a iniquidade, por causa do aumento da iniquidade, por causa do aumento do pecado, o amor de muitos se esfriará. Enfraquecimento e frieza. O aumento do pecado enfraquecerá o amor. Que amor? O amor entre eu e você. O amor de irmão.
o amor de filhos. Também nosso amor com Deus automaticamente enfraquece o amor com Deus, porque o pecado ele vem para quebrar o nosso relacionamento com Deus, e com isso automaticamente ele vem diretamente para romper o nosso relacionamento com Deus e enfraquecer também. Mas vale nós atentarmos que por aumentar o pecado, vai faltar o amor entre nós, vai faltar o amor entre o ser humano, entre homens, entre o ser humano vai faltar o amor. E se nós olharmos para o mundo lá fora, nós já podemos vivenciar tantas coisas. Nós vemos tantas coisas no mundo que quantas vezes nós mesmos não nos deparamos a falar a seguinte frase: nossa, está faltando amor nesse mundo. Quantas vezes eu e você não paramos e não nos deparamos ao ver uma notícia de tragédia, ao ver algo escandaloso acontecendo com o mundo, ao ver um ódio sendo propagado, nós mesmos não pronunciamos. Como falta amor no mundo, como está faltando amor nas pessoas, como está faltando amor no ser humano. O amor de muitos se esfriará. E eu gosto um pouquinho dessa palavra, muitão, Zaf, eu gosto dessa palavra, porque nós precisamos nos atentar nos detalhes da palavra. Devido ao aumento da maldade, o amor de igreja, o amor de muitos se esfriará. É todos. Alguns entenderam. Por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, por aumentar a violência, por aumentar a morte, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos aqui ele está dizendo de uma grande quantidade, de muitas pessoas, de um grande volume, mas muitos ele não inclui a totalidade das pessoas. Por que ele não inclui a totalidade? Porque existe eu e você, filhos de um Deus Altíssimo, filhos do dono, daquele que é a fonte de amor, daquele que é o amor, a qual o Senhor chamou nós para propagarmos o amor aonde nós formos. E quando nós olharmos para essas situações mundo afora, quando nós olharmos cenários de violência, quando nós olharmos notícias de violência, notícias de ódio, discursos de morte, o Senhor escolheu eu e você para nos posicionarmos e nos levantarmos e declararmos que ainda existe amor. Para nós declararmos que o amor de muitos pode se esfriar. O amor do mundo pode estar se esfriando, igreja. O amor do mundo pode estar se apagando. Pode estar havendo lá fora ódio entre pais e filhos, ódio entre irmãos. Mas o Senhor chamou eu e você, através dessa palavra, para lembrar que muitos irão se esfriar, mas não são todos. E eu e você devemos permanecer firmes no amor do Senhor, para propagarmos este amor e levarmos este amor a todos aqueles que estão necessitados. A crise, ela pode estar no mundo. Eu vou corrigir, a crise está no mundo. O mundo está em crise, mas nós não estamos na crise. E por que eu disse lá no começo que eu queria trazer um contexto um pouquinho diferente? Porque muitas vezes eu vou usar essa palavra porque cabe a mim. Muitas vezes nós somos egoístas. Muitas vezes nós somos egoístas e nós se preocupamos com a nossa crise. Ah, mas eu estou com uma crise de saúde. Não dá. Eu estou com uma crise de saúde, não dá. Não consigo ver mais nada, Zaf. Eu só consigo ver a minha crise da minha saúde. O meu problema, eu só consigo ver isso. Ou talvez eu estou com uma crise financeira. Não, as coisas não estão boas para mim. E o mundo do meu lado está com a crise do engano. Está com a crise da falta do amor. Está com a crise da falta da compaixão. E eu não estou conseguindo estender isso porque eu estou fechado no meu mundo, só olhando para a minha crise, para o meu problema. Não que isso não seja crise, são crises que nós passamos também. Mas existem outras que envolvem o mundo espiritual, que se nós estivermos alinhados com ela, entendendo, discernindo isso, talvez nós nem passaríamos pelas outras crises que nós passamos. Se esfriará o amor de todos. Se esfriará o amor de quase todos, desculpa. Afetará
até mesmo aqueles que anteriormente viviam na fé. Afetará até mesmo aqueles que anteriormente viviam na fé. O amor de muitos se esfriará. Para algo se esfriar, precisa estar. Tem como eu esfriar o gelo mais? Tem como eu congelar mais um coração que já está congelado em pedra? Tem como eu esfriar alguma coisa que está apagada lá já? Aqui Jesus ele está dizendo para os discípulos, ó, aqueles que já entenderam um dia, aqueles que já queimaram o seu coração, aqueles que têm a presença dentro de si, esses é que estão vulneráveis a se esfriar o amor. Esses é que estão vulneráveis a esfriar, aqueles que estavam firmes na fé, é esses que estão vulneráveis a esfriar o amor. É desses que infelizmente, nós precisamos entender a realidade, que é esses que infelizmente alguns vão se esfriar. O nosso papel obviamente é pregar, ministrar, estarmos juntos, declarando para que não se esfrie. Mas algo para esfriar, ele precisa estar quente. Jesus ali não está dizendo, ó, o mundo já está destruído, está em morte, lá não tem fogo, não tem amor nenhum, vai se esfriar mais ainda. Como? Algo para se esfriar precisa estar quente. E nós precisamos estar com o nosso discernimento, com os nossos olhos voltados para o alto, com o nosso coração alinhado ao Senhor para entender isso e estarmos vigilantes a todo instante, a cada passo que nós vamos dar, que nós estamos dando, para que o nosso coração, a nossa vida não venha se esfriar. Quarto e último item. Esse não é uma crise. Versículo 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será. Aquele que perseverar até o fim será. Aquele que perseverar até o fim será salvo, igreja. Persevere em meio à crise. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor deixava bem claro para mim. Persevere em meio à crise, não é você perseverar, eu estou em crise, eu estou com problemas, eu estou em dificuldade, não é sobre isso, é eu perseverar em meio à crise que o mundo está vivendo, em meio à falta de amor, em meio ao ódio, em meio aos pais matando filhos, em meio ao ódio sendo propagado talvez até mesmo no meio da igreja, em meio à falta de comunhão, muitas vezes quebrar laços dentro da igreja, em meio a tudo isso correndo ao meu redor, em meio a tudo isso acontecendo ao nosso redor, igreja, o Senhor chama eu e você a permanecer de pé, permanecer firme em meio à crise, porque aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. A salvação depende da fidelidade, da resistência e da perseverança em meio à crise. Aqui em meio aos ensinamentos, Jesus ele deixa uma promessa. Jesus em meio ao ensinamento, ele disse aos discípulos ali, vai ter escândalo, vai ter traição, vai ter engano espiritual, vai ter enfraquecimento, vai ter frieza, o amor de muitos vai se esfriar, mas não olhe para isso não, porque eu vou deixar uma promessa para vocês aqui, e essa promessa é, que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aleluia, é a promessa que o Senhor deixou para mim e para você. E a palavra que eu quero trazer para você, meu irmão e minha irmã, é essa hoje: permaneça até o fim, persevere em meio à crise. As suas crises elas vão acontecer também, as nossas crises elas vão acontecer também, mas em meio ao cenário que o mundo está em crise, em meio ao ódio, ao discurso de ódio, porque está havendo crimes no mundo, eu vou trazer isso para minha casa, não, porque lá fora eles não se amam, não tem problema, porque Deus chamou eu e você para amarmos os nossos amigos e também amarmos e orarmos pelos nossos inimigos. O Senhor chamou eu e você para fazermos ao contrário daquilo que o mundo faz, ao contrário daquilo que o mundo vive.
a nós perseverarmos, a nós permanecermos firmes. Aonde nós formos, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, aonde você entrar, pode estar um cenário de ódio, pode estar um cenário de destruição, pode estar um cenário de morte, mas as pessoas vão olhar e vão para mim e para você, e não vão entender nada. Como ele consegue permanecer de pé, como ela consegue permanecer de pé. Está todo mundo se matando, e ele está amando todo mundo, está todo mundo xingando, e ele está amando e abraçando. Como? É ele. É por causa do amor de Cristo nas nossas vidas. É por causa da presença dEle. Aquele que perseverar na fé, sem desanimar diante das perseguições, diante das traições, diante dos enganos, receberá a salvação. Fidelidade e resistência. Fidelidade e resistência, é isso que o Senhor espera da igreja dele. É isso que o Senhor espera do Renan. Foi isso que eu ouvi do Senhor. É isso que o Senhor espera do Renan. Se você quiser, você coloca o seu nome, mas é isso que o Senhor espera do Renan. Ser fiel e resistente até o fim. Ser fiel e resistente até o fim. Ser fiel e resistente até o fim, sem desanimar. Sem desanimar, mas permanecendo firme, sabendo que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sabendo que a nossa coroa, o nosso galardão não está aqui, mas está lá com Ele quando Ele voltar. Sabendo que a nossa recompensa, a nossa medalha, muitos correm por uma coroa, por uma medalha corruptível, mas nós corremos, nós buscamos, nós avançamos, não por aquilo que é corruptível, não por aquilo que as nossas mãos podem tocar, não por aquilo que tem valor neste mundo, mas por aquilo que há valor nos céus, por aquilo que está preparado para aqueles que perseverarem até o fim, por aquilo que está preparado para aqueles que permanecerem firmes, e quando Jesus voltar, nós podemos ir com Ele e podemos herdar a salvação e o galardão dele. Fidelidade e resistência. Se o louvor quiser ir subindo, eu já estou finalizando. A Bíblia, a palavra, não promete que eu e você vamos estar isento disso. A palavra do Senhor em nenhum momento nos diz que nós vamos estar isento de viver nada disso. A palavra do Senhor não nos diz que nós vamos estar isentos dos escândalos e das traições. Mas hoje o Senhor está nos dando essa palavra. Hoje o Senhor está falando para o Renan e para a Igreja Viva: você sabe que vai ter escândalo e traição. Vocês sabem que vai ter engano espiritual. Vocês sabem que vai ter enfraquecimento e frieza espiritual. Vocês sabem, eu estou reforçando e reafirmando tudo isso. E isso não pode ser desculpa para mim e para você lá na frente, talvez, desanimarmos por conta desses fatos. Mas o Senhor, Ele está nos dando ciência hoje para nos fortalecer. O Senhor está fortalecendo a mim e a você, para quando o engano espiritual bater a porta, eu e você estarmos preparados. Para quando o escândalo, para quando a traição bater a porta, eu e você estarmos preparados. Para quando o amor daquele irmão, talvez que orava, que jejuava, que buscava se esfriar, eu e você estarmos preparados. E estarmos preparados não para gerar engano e traição, mas para poder ir nesse irmão também, estender a mão e puxar para ele, trazer ele de volta para o fogo, e nós juntos continuarmos firmes na presença do Senhor. O Senhor, Ele está mudando este cenário que muitas vezes tem invadido a igreja do Senhor. Eu não falo a igreja viva, mas eu falo a igreja no cenário geral. Já basta o diabo para acusar, já basta o diabo para condenar, já basta o diabo para apontar o dedo. Eu e você, o Senhor não chamou para apontar o dedo, mas o Senhor chamou eu e você para estender a mão, para abrir os braços, abraçar, amar, entender e trazer uma palavra de conforto. A maioria das guerras que aconteciam, que a palavra nos relata lá no Antigo Testamento, na maioria dos casos, eles tentavam, algumas vitórias foi dada ao povo do Senhor dessa maneira. Eles causavam o quê? Uma confusão no arraial para poder. E a confusão que nós vamos causar não é aqui dentro, é lá fora.
A confusão que nós vamos causar não é aqui dentro, é lá fora. Aonde o mundo não vai entender nada, quando vê homens e mulheres que se posicionam e que entendem aquilo para o que foram chamados para servir e para viver e para proclamar o Evangelho. E se nós formos continuar a palavra, eu não ia ler esse versículo, mas o versículo 14 ele diz: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E este Evangelho será pregado, o Evangelho do amor, o Evangelho da presença do Senhor, de um Deus que cura, que restaura, que liberta. Nós não estamos isentos de viver isso, igreja. Entenda, nós vamos passar. Eu queria subir aqui para você e pregar: acabou, você não vai passar, não vai ter engano, não vai ter problema. Você vai estar sempre com o amor aí, lá em cima, queimando pelo Senhor, queimando pelos irmãos. Mas eu não posso te dizer isso, porque eu vou estar indo contrário à palavra. Porque a palavra nos alerta que o amor de muitos se esfriaria. Em João 16:33, a palavra também nos diz: no mundo tereis aflições, mas o quê? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É sobre essa palavra que nós temos que nos apegar. A base central do Evangelho, João 3,16, ela diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. E como nós não vamos perecer, Deus já fez o papel dele, a parte dele. Deus enviou seu Filho, Deus amou, perdoou, derramou sangue inocente. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para mim e para você. A parte dele foi feita, nos resgatou das trevas, nos tirou da morte, resgatou você. Agora a minha e a sua parte é permanecer firme até o fim, permanecer firme em meio à crise, permanecer firme em meio à morte, ao ódio, às discussões. Nós permanecermos firmes até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. É até que o Senhor venha, é até que o Senhor venha. E entenda isso: até que Ele venha. Nós não sabemos, mas existe uma data, existe um prazo. Não é algo, Jesus vai voltar no infinito. Não, Ele vai voltar. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas Ele vai voltar, e eu preciso estar firme e vigilante. Eu e você, igreja, nós precisamos estar firmes e vigilantes. Firmes e vigilantes. Se coloque de pé. Nós fomos chamados para estarmos vigilantes. Hoje eu e você estamos mediante essa palavra, cientes e relembramos, trazemos à memória aquilo que talvez nós perdemos a percepção, aquilo que talvez eu e você tínhamos perdido a sensibilidade. Talvez eu e você perdemos a sensibilidade e olhamos para a nossa crise e esquecemos da crise do mundo, da crise nas vidas, na crise das pessoas sendo morta eu digo espiritualmente, fisicamente também, mas as vidas sendo mortas. E nós muitas vezes esperamos a crise bater na nossa porta para entender um pouquinho, para permanecer firme. Mas hoje eu e você temos ciência. Vai ter engano, às vezes vai machucar, às vezes vai doer. O Senhor não nos isenta da dor, mas Ele nos garante que na dor Ele está conosco. O Senhor não nos isenta das tempestades, mas Ele nos garante que Ele sempre estará no barco conosco. O Senhor não nos isenta de passarmos nada disso, mas Ele nos garante que Ele sempre estará conosco. O Senhor sempre estará comigo e com você. O Senhor sempre estará comigo e com você. O Senhor sempre estará conosco, igreja. E nós precisamos entender isso. E quando nós olharmos para a crise, e até mesmo bater a crise na nossa porta, a outra crise, a crise física, a crise espiritual, quando essa crise bater na nossa porta também, nós precisamos entender que Ele está conosco, que acima dessa crise isso é passageiro. Uma crise de enfermidade vai doer, vai machucar a carne, vai machucar, mas tudo isso aqui é passageiro.
Tudo isso aqui é passageiro. Nós somos como forasteiros nesse mundo, nós somos como viajantes neste mundo, nós estamos aqui de passagem, e que enquanto nós estivermos aqui de passagem, que nós possamos exercer aquilo para o que nós somos chamados. Eu e você fomos chamados para ser embaixadores de Cristo nessa terra. Eu e você fomos chamados para exercer o reino dos céus aqui na terra. Jesus, Ele nos ensinou a orar: que seja feito aqui na terra como é no céu. Que nós possamos trazer essa realidade, a manifestação da glória, da cura e do poder de Deus para a terra. Ei, o Senhor vai colocar eu e você no meio do engano para tirar toda a confusão. O Senhor vai colocar eu e você talvez no meio do esfriamento, aonde aquelas pessoas ali vão estar conversando e você vai se pegar entendendo: meu Deus, era todo mundo crente aqui. Antigamente as conversas aqui era sobre a palavra, era sobre pregação, era sobre evangelizar, era sobre sair para orar. O que aconteceu? E aí o Senhor vai te trazer a memória: aconteceu o que eu te trouxe aqui, porque o amor de muitos se esfriou, mas o seu não. Vem e taca o fogo, traz o fogo. A chama que está em você vai incendiar muitos lá fora. A chama que está em você vai incendiar muitos que estão necessitados. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. O Espírito Santo está fortalecendo eu e você, igreja. O Espírito Santo está fortalecendo eu e você. Que você coloque o seu coração diante do Senhor. Talvez você estava desanimado, talvez você estava abatido como um soldado ali, todo ferido da guerra. O Senhor está renovando as suas vestes hoje. O Senhor está te tomando pela mão, está te levantando e está falando: eu te chamei. Você não vai cair no campo de batalha não. Você não vai cair no campo de batalha não. Você vai perseverar, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou alinhando a sua visão, igreja. Eu estou alinhando os seus propósitos, igreja.